lá em Oséias capítulo 6. É uma profecia de algo futuro. Quando Gomer, ela volta muito machucada, ela volta muito quebrada. Às vezes a gente anda machucado, mas às vezes é mais do que machucado, é quebrado. E Oséias, ele fala, o Espírito de Deus fala pela boca de Oséias o que aconteceria com Israel na mão dos assírios. Os assírios destronaram Israel, ou seja, Deus usou os assírios, e por detrás daquele cativeiro, por detrás de todo aquele sofrimento, quem é que estava? Deus, como um urso, como um leão, como uma fera selvagem, enfurecida, cruel, que rasga. Sabe quando uma fera pega, alguém rasga? Pois é. Por quê? Porque Deus castiga. Sim, engraçado, tem gente que fala que Deus não castiga ninguém, né? Mas Deus castiga. E Gomer, quando Oséias fala isso, e Gomer, a figura de Israel, e Oséias, a figura do próprio Deus, que cuidou, que abraçou ela, que aceitou ela, apesar de todos os seus pecados, de todas as suas impurezas. Então, pela boca de Oséias, o Espírito Santo fala a respeito do que aconteceu. Ele nos rasgou. Deixa eu pegar com você versículo 1. Deixa eu pegar o 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, versículo 1: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Vai passar uma atadura para que a ferida venha sarar. Nos despedaçou. Quem despedaça é fera. Imagine a ferida, imagine o machucado, muito machucado. Só que quando Deus fala isso pela boca de Oséias, essa profecia mostra que o povo estaria reconhecendo a soberania de Deus, que esse cativeiro, que tudo que aconteceu com os assírios fez a Israel, Deus estava por detrás. Ali estava a mão de Deus, e a gente precisa ter essa consciência. A mão de Deus está por detrás de tudo. E aí eles, reconhecendo a necessidade, primeiro reconhecendo o seu fracasso, primeiramente reconhecendo o seu fracasso, a sua inconstância e a sua resistência em obedecer a Deus. Por que a gente está caído? Por que a gente está sofrendo? Por que a gente não está bem? Por quê? Por que nós estamos caídos, fracassados? Por que nós estamos assim? Por causa da nossa inconstância, porque a gente serve a Deus de qualquer jeito, por causa da nossa falta de diligência, de cuidado, de dedicação, por causa da nossa desobediência, por causa das nossas culpas. Então vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender, vamos voltar para o Senhor. Ele fez isso para despertar em nós temor. Ele nos despedaçou, estamos sofrendo, e por detrás disso é Deus, soberania de Deus, por detrás disso é a mão de Deus. Nós vamos nos arrepender, a necessidade de arrependimento, agora nós vamos voltar para o Senhor. Por quê? Porque Ele nos rasgou pelo castigo, pelo cativeiro. Eles acreditam que, também creem que só há cura somente em Deus, que dependem de Deus, unicamente de Deus, para serem restaurados as suas vidas e a sua saúde. Essa saúde pode ser tanto física como emocional, tá? Tem gente que está precisando, não é de saúde física não. Fisicamente ela está muito bem, vou fazer uma bateria de exame, não vai dar nadinha, mas emocionalmente às vezes a pessoa não está saudável. Então só depende unicamente de Deus, só Ele tem cura para a saúde, para a vida.
e entender. Eles precisavam entender, coisa que hoje também, né? Nós precisamos entender que nenhum castigo, sofrimento, aquilo que Deus nos permite passar, meu Deus, que situação, por que estou passando por isso? Às vezes é Deus que está permitindo você sofrer para despertar em você tanto dependência como temor. Todo mundo se achega, né? Quando é de Deus mesmo, se aproxima de Deus, chora, busca, desperta temor, respeito, reverência. Ter a consciência de que nenhum castigo de Deus é tão severo que deva despertar, que deva desmoronar o nosso espírito. Ao invés disso, deve despertar arrependimento. E nós devemos reunir forças para buscar restauração. Quando eu falo nós devemos reunir força, eu, você, mas nós juntos. Porque quando ele diz assim, vinde, voltemos, é um estimulando o outro. É a igreja que, ao invés de estar falando da abobrinha, de estar falando da vida do outro, estar criticando, de estar falando daquilo que falta, daquilo que queria que fosse, eu preferia que fosse assim, está estimulando a buscar Deus, a se renovar, a fazer a vontade de Deus, estimulando o outro ao arrependimento, a se esforçar na presença de Deus. É isso. Vinde, vamos todo mundo junto, vamos nos arrepender e vamos voltar para o Senhor. Conversão. Vamos nos arrepender, voltar a buscar o Senhor diligentemente, a depender dEle, a andar na presença do Senhor com temor e reverência. Parar de ser constante, buscar a cura, porque só nele tem a cura. Às vezes nós somos surpreendidos por situações que nos machucam. Isso acontece, irmão. Quem garante que agora, nesse momento aqui, eu não estou pregando para alguém que está machucado? Quem garante? Né? Só o Espírito Santo sabe. Tem situações que nos machucam, mas tem situações que nos despedaçam e nos deixam quebrados no chão. Quebrados. Eu já falei para vocês que uma vez eu nunca vou esquecer, né? Porque não tem como. Eu não tinha força nem para ficar em pé para orar. Nunca vou esquecer isso. Eu não tinha força para ficar em pé para orar. Eu orei deitada no chão, enrolada, toda encurvada. E na minha oração eu dizia: me ajuda, porque eu estou definhando de tanta dor que eu estava sentindo. Nesses testemunhos eu já vi muito isso. Hoje eu estava vendo uma pessoa dizendo também que ela ficava a madrugada deitada no chão chorando. Às vezes nós somos machucados, mas às vezes nós somos despedaçados. E muita gente anda por aí assim, né? Sorriso no rosto, brinca, diverte outros, mas dentro dela, ela está muito machucada. E às vezes é o processo que a gente enfrenta até para preparo, para viver coisas grandes. Vamos lembrar de José e tantos outros, né? Às vezes é um processo. E o processo a gente acaba sendo ferido por algumas situações. E a cura real e verdadeira, ela só acontece de dentro para fora. Só de dentro para fora. Mas em tudo há um propósito. Tudo que Deus ele nos permite passar, todas as situações difíceis, dificílimas, as que machucam e as que rasgam, tem por detrás, tem a mão de Deus também. Já falei isso aqui para vocês. Às vezes que eu me senti muito triste, alguém me machucou, alguém me feriu, a primeira coisa que vinha na minha cabeça: Deus está por detrás disso. Eu não falava para ninguém, mas a primeira coisa que vinha na minha cabeça: Deus está por detrás disso. E aí eu ia chorar, ia buscar Deus, ia orar, dobrar meu joelho, ia despejar diante do Senhor toda a minha dor, todas as minhas emoções, todos os meus sofrimentos. Mas a cura acontece de dentro para fora. Tudo há um propósito, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo há um propósito, mesmo que a gente não consiga ver. Porque às vezes
É os olhos, né, que estão embaçados de lágrima. É uma forma de falar. Às vezes a gente está tão concentrado na dor que a gente não consegue enxergar, não consegue ver o que está acontecendo. Jesus fala isso, né? Agora vocês não estão compreendendo o que eu estou fazendo. E muitas vezes a gente está passando por situações que a gente não consegue ver o propósito, entender o propósito. E sabe por que a gente passa muitas das vezes? Porque Deus está ferindo. E sabe por que Deus está ferindo? Porque Ele está metendo a mão e tirando todas as mazelas, tirando tudo aquilo que não presta, que está acumulado no nosso interior. Tudo. O processo às vezes fere, mas precisamos buscar a cura unicamente em Deus para poder viver o propósito. E o propósito é o plano de Deus, e o plano de Deus sempre é bom, é plano de paz, de dar esperança e um futuro. Então, para viver tudo aquilo que Deus tem de melhor para nós, é necessário buscar de Deus a cura através de um arrependimento e de uma conversão. Quando ele diz voltemos, significa se converter, é mudar, né? Se converter significa melhorar. Vou orar mais, vou buscar mais, vou dobrar mais o joelho, vou ler mais a Bíblia, eu vou me aproximar mais de Deus. Aí sim, nesse processo vem cura e depois vem o propósito, que é o plano de Deus, que é a bênção de Deus. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Inclina a cabeça e fecha os olhos.